Nós temos dois salmos na Bíblia que eles são chamados de os salmos da família. E eles são salmos que se completam. O Salmo 127 e o Salmo 128. Nós vamos falar hoje sobre o 127, no domingo que vem sobre o Salmo 128. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse nas telas o Salmo 127 nesta manhã. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta ou no tribunal. Pai, abençoa e fala conosco pela Tua palavra nesta manhã e dirige as nossas vidas pelo caminho que o Teu Espírito Santo preparou para nós hoje, para que os nossos corações fossem alimentados no nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo bem procede de Deus, é o título que está na Bíblia Nova Almeida. Este salmo é um salmo de Salomão. Salomão, rei de Israel, que na sua sabedoria e também no aprendizado dos seus próprios equívocos, dos seus próprios erros, aprende um pouco sobre a direção e a soberania de Deus diante das questões que dizem respeito à nossa casa, que dizem respeito à nossa sociedade. Veja que Salomão está falando da família e da sociedade, porque ele abre o salmo falando da casa e da cidade. Como estas duas coisas estão intimamente relacionadas. Famílias saudáveis e uma sociedade saudável. Famílias saudáveis e uma sociedade estável. E nós estamos vivendo tempos onde nós não temos nenhuma coisa nem outra. Quando a sociedade se vê desestabilizada, é porque as famílias estão igualmente desestabilizadas. Quando a sociedade está e se vê quebrada, é porque as famílias estão igualmente quebradas. E o texto diz no seu primeiro fragmento, do versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A primeira coisa que Salomão nos ensina é que o Senhor edifica e guarda onde haja quem trabalhe e quem vigie. Em nenhum momento onde o texto que nos oferece a perspectiva de que é Deus que provê, que é Deus que edifica, que é Deus que guarda, que é Deus que provê, em nenhum momento esta soberania e esta ação de Deus, que é o autor de todas as coisas e é aquele que executa e realiza todas as coisas, em nenhum momento o salmista Salomão está tirando de nós a responsabilidade de fazermos a nossa parte. Porque ele não diz, não precisa guardar a cidade porque é o Senhor que guarda. Ele não diz, não precisa edificar a casa porque é o Senhor que edifica. Não é isso que Salomão diz. O que Salomão diz é que se o Senhor não estiver edificando, aquele que tenta edificar sozinho trabalha em vão. Que se o Senhor não estiver guardando, aquele que vigia sozinho, vigia em vão. O que Deus está nos mostrando através do salmista, através do rei Salomão, é que existe uma ação de Deus
que ocorre simultaneamente à nossa ação. Esta é uma dialética que se encontra nas Sagradas Escrituras, em todos os aspectos do que diz respeito à soberania de Deus. E muitos ficam discutindo a respeito desta tensão que existe entre a soberania de Deus e a ação humana. Quando falamos a respeito da salvação, a discussão entre calvinistas e arminianos é se é Deus que faz tudo ou se é o homem que na sua liberdade age. A tensão que existe entre a discussão a respeito do agir soberano de Deus, da vontade de Deus que se estabelece e da liberdade humana de fazer as suas escolhas, ela está presente nas Sagradas Escrituras. E tolos são aqueles que ficam tentando escolher um lado ou outro, sem entender que soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntas. E de tal modo juntas, que nós não conseguimos traçar uma linha que divida e que diga daqui para cá é Deus, daqui para lá é o homem. Nós não conseguimos definir uma linha que diga para nós quando é que nós devemos agir e quando é que é Deus que age, porque na verdade eu gosto muito do lema dos monges beneditinos. Os beneditinos, eles têm uma frase que diz: ore et labore. Ore e trabalhe. Ore e trabalhe. Um desdobramento deste ensinamento diz o seguinte: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Porque é assim que se deve viver a vida. É assim que se deve viver a vida. E Salomão sabe muito bem do que ele está dizendo. Sendo ele o autor do Eclesiastes, que é um livro que tenta nos mostrar a perspectiva da vida sem as superstições, dentro da sua realidade humana, dentro daquilo que está ao alcance da mão dos homens, e dentro daquilo que não está ao alcance da mão dos homens. Porque há na história e há no mundo algo que é imponderável, sobre o qual nós não temos controle. Então a gente pode tentar fazer planos, a gente pode tentar trabalhar para prover recursos para a nossa família, a gente pode querer empreender um negócio, a gente pode querer fazer alguma coisa, a gente pode querer guardar dinheiro na poupança, a gente pode fazer muitas coisas, mas há um imponderável sobre o qual não temos controle. E aí de repente nós vivemos isso recentemente, vem uma pandemia e bagunça todos os nossos projetos. Eu assisti essa semana uma reportagem com as pessoas do Rio Grande do Sul, porque completou esta semana 1 ano daquela grande enchente que deixou a cidade toda embaixo d'água, que deixou o aeroporto fechado por quase 1 ano, que fechou as estradas, que inundou as lojas, os estabelecimentos, que inundou as casas. E eu vi ali alguém dizendo: o cara tinha acabado de abrir um restaurante, um negóciozinho, a vida dele, o projeto dele, todas as economias dele, e a água encheu tudo e destruiu tudo. E ele estava ali recomeçando o seu negócio. 1 ano depois, refazendo tudo, reconstruindo tudo, renovando as coisas. E ele dizia: é preciso ter fé, porque se a gente não tiver fé, tudo estaria acabado. Sobre a família e sobre as nossas casas existe algo que nós precisamos fazer. Mas existe um imponderável. E este imponderável, nós precisamos depender exclusivamente de Deus. Quando o salmista usa a palavra casa, se o Senhor não edificar a casa, ele não está falando das paredes. Ele não está falando de tijolos, de pedra, de madeira.
Ele está falando de toda a estrutura. De toda a estrutura moral, de toda a estrutura espiritual. Ele está falando de toda a governança da casa e da família. De toda a ordem que a estabelece. Quando o salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, ele não está falando apenas dos muros, das paredes, dos prédios, das ruas. Ele está falando de toda a ordem social. Quando ele diz: em vão vigia a sentinela, não está falando e se referindo a um guarda sobre uma torre na muralha. Ele está dizendo de todos aqueles que de alguma forma são responsáveis por manter a segurança, a ordem e a estabilidade social. E nós vivemos um tempo de ceticismo. Nós vivemos um tempo onde os homens querem viver a revelia da fé, a revelia de Deus, a revelia da experiência do sagrado. É claro e absolutamente claro que nós precisamos ter algo que nós não percamos de vista. O governo secular, ele é laico. É laico. É tolice. É tolice que nós, como igreja, queramos impetrar um governo religioso. É ingenuidade da nossa parte. E é um equívoco da nossa parte querer misturar a religião com a política numa tentativa de estabelecer poder sobre a cidade. Mas ao mesmo tempo que constatamos e precisamos aprender e entender definitivamente isso, que o governo, a cidade, o Estado é laico. Portanto, ele não tem que ter religião. Ele não tem que estar baseado numa crença e num credo. E os evangélicos precisam aprender isso, porque da mesma forma que eles tentam imputar ou tentam determinar que o governo seja religioso, evangélico e cristão, imagine se a maioria deste país não fosse evangélica ou não fosse cristã. Como hoje somos predominantemente católicos e protestantes, a maioria, cristãos, somos a maioria neste país. Imagine se fosse diferente. Imagine se a maioria fosse muçulmana. Imagine se a maioria fosse umbandista. Imagine se a maioria fosse candomblessista. Nós, como cristãos evangélicos, ficaríamos confortáveis se o Estado assumisse uma destas crenças como sendo a crença do Estado, como sendo o padrão moral do Estado. Nós ficaríamos tranquilos enquanto evangélicos protestantes? Mas nós queremos muitas vezes o oposto. Queremos impor que a nossa crença, que a nossa fé, que a nossa religião controle o Estado, porque nós somos maioria. Que tolice. Entretanto, e apesar disso, é lamentável que nós vivamos num estado, numa cidade, num país que se afaste de Deus. E eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de uma religião controlando o Estado, eu não estou falando de uma religião estabelecendo as leis, eu não estou falando de uma religião estabelecendo os princípios morais de conduta e de comportamento da sociedade. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de um homem individualmente, cada um, cada ser, cada indivíduo, cada governante, cada deputado, cada senador, cada presidente, cada governador, cada prefeito, cada juiz, cada advogado, cada professor, cada médico, cada cidadão, de alguma forma entender que nós não somos nada sem Deus.
e que o homem está tentando construir um mundo justo a partir da sua sabedoria, e que o homem tem tentado construir um mundo melhor a partir da sua filosofia, e tem fracassado, terrivelmente fracassado dia após dia. Quando é que nós vamos entender, quando é que nós vamos compreender que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam? E é isso que nós estamos fazendo com as nossas famílias. Porque se é difícil, e veja, nós estamos querendo que a nossa religião controle o Estado, quando nós não fazemos o mesmo muitas vezes com as nossas próprias casas. As decisões que você tem tomado em relação ao seu casamento, elas estão submetidas à soberana vontade de Deus, à direção de Deus, aos conselhos de Deus? Ou são apenas os desejos do teu coração que estão determinando a relação do teu casamento, da tua casa e da tua família? Porque o homem decide casar e constituir família a partir das suas emoções, e ele não está preocupado em colocar debaixo do Senhor a direção dos seus relacionamentos. O jovem hoje começa a namorar baseado nas suas paixões, e ele não está preocupado em dobrar os seus joelhos e pedir direção e condução de Deus a respeito da família que ele irá formar. Porque nós achamos que essa é uma decisão que cabe a nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não estiver à frente do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, será em vão que nós nos esforcemos para tentar fazer dar certo. E o oposto também é verdadeiro. Porque quando não dá certo, ou quando está dando errado, ou quando está tendo problemas, ou quando está tendo dificuldades, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelas nossas decepções, pelas nossas frustrações, pelas nossas mágoas, pelas nossas tristezas, pelas nossas amarguras, a gente decide separar. E quem disse que esta decisão cabe a você sem Deus? Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim não é o melhor. Se você, portanto, está vivendo dificuldades na sua casa, se está difícil construir a sua casa, se está difícil reconstruir seu casamento, se está difícil reconstruir a sua vida, se está difícil reconstruir a sua família, se está difícil reconstruir as suas relações, eu quero dizer a você que chegou a hora definitivamente de você entregar tudo nas mãos de Deus. E com toda a sinceridade do seu coração dizer: Senhor, o que eu tenho que fazer da minha vida? O que eu tenho que fazer com a minha família? O que eu preciso fazer com meu filho, com a minha filha, Senhor? E buscar na fonte que é o Senhor e a palavra de Deus e os conselhos de Deus para você, qual é a direção de Deus para a sua casa, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Irmãos, vejam o nosso tempo. Veja a nossa sociedade.
Olhe para as famílias. Olhe para as pessoas. Elas estão felizes. As coisas estão dando certo para esta geração. Nós estamos saudáveis. Nós estamos saudáveis. Nós estamos efetivamente plenos. Até quando nós vamos teimar em conduzir a nossa vida de acordo com o nosso próprio desejo? Até quando nós vamos querer construir a casa do nosso jeito? E é isso que a sociedade tem feito, tem construído a família de acordo com o seu jeito, com o seu critério. Eu acho que desse jeito é melhor. Eu estava jantando com uma pessoa agora na viagem que fiz. E nós estávamos sozinhos, foi um dia que o outro colega não quis sair conosco e nós estávamos apenas eu e ele. E num dado momento que a gente estava batendo papo, eu falei assim: me fala sobre a sua família, como é que estão as coisas? E ele diz: não, está tudo bem. E eu disse: e sua esposa? Me fala dela. E ele falou: não, eu não sou casado. Eu disse assim: mas você falou no outro dia da sua mulher, que a sua mulher viaja com você de vez em quando. Não, é minha mulher, mas é tipo assim, eu moro aqui, ela mora lá, sabe? E está dando certo do nosso jeito. Essa é a linguagem do mundo contemporâneo. Eu vou fazer do jeito que eu acho melhor para mim. E a gente não está preocupado em qual é o modelo de Deus. A gente constrói do nosso jeito e depois quer que Deus abençoe. A gente faz as nossas escolhas e depois a gente quer submeter as nossas escolhas, o nosso futuro nas mãos de Deus e dizendo: Senhor, agora me abençoe, mas você não me consultou quando você tomou as decisões mais importantes da sua vida. E agora que você quer colocar a sua vida no eixo, você volta para Deus e diz: agora, Senhor, agora dá conta de ajudar a que dê certo. Isso é grave. E o homem acha que está encontrando felicidade. Eu repito a pergunta que fiz: veja a sociedade. Estamos diante de uma sociedade feliz? Estamos diante de uma sociedade com famílias e filhos saudáveis? E o problema é que a igreja está entrando no mesmo buraco. Sabia que tem gente crente que hoje já pratica o poliamor? Não, porque a gente fez um acordo. A gente fez um acordo que ela pode ter as experiências dela e eu posso ter as minhas. E aí ninguém fica aborrecido com ninguém. Porque se houver consentimento mútuo, então funciona. Então nós vamos construindo modelos, e nós vamos nos encaixando nesses modelos, e vamos distorcendo o padrão, e vamos distorcendo aquilo que Deus estabeleceu para a família. Sabe, Salomão, ele me dá um exemplo muito interessante disso. Porque ele construiu um templo. Ele construiu um templo que Deus não pediu. Ele construiu um templo que Deus não pediu. Quando Davi vai ao profeta dizer: eu vou construir uma casa para o Senhor, o profeta responde: quando foi que eu, o Senhor, desejei ter uma casa? Quando foi que eu disse que eu queria um templo? Mas ainda assim,
na determinação que Davi colocou no seu coração, ele passa para Salomão a missão de construir um templo que Deus nunca pediu. E ele constrói o templo. E quando terminou de construir um templo, sabe o que aquele templo era? Aquele templo era só uma casa de pedras. Não havia presença de Deus ali naquele lugar. Não havia mistério de Deus ali naquele lugar. E aí lá no livro das Crônicas, Salomão, ele então mergulha num processo de oração para apresentar razões para Deus abençoar aquele templo, para apresentar motivos para Deus honrar aquele templo, para clamar, invocar, implorar que Deus consagrasse aquele templo. E Deus, na sua misericórdia, foi lá e derramou a sua presença naquele lugar, pela sua misericórdia. Mas compara agora isso com o tabernáculo que foi construído por Moisés. Olha a diferença. Quando você lê o texto bíblico, o texto diz assim: e Moisés colocou as cortinas do jeito que Deus mandou. E Moisés levantou as colunas do jeito que Deus mandou. E Moisés construiu o altar do jeito que Deus mandou. E Moisés construiu os utensílios de ouro do jeito que Deus mandou. E Moisés estabeleceu as tendas do templo, do tabernáculo, do jeito que Deus mandou. E aí o texto termina de um jeito maravilhoso, porque o texto diz assim: e havendo sido concluída a construção do tabernáculo, Moisés foi conferir para ver se tudo estava conforme Deus determinou. E tudo estava conforme Deus determinou. Então a glória de Deus caiu e se derramou sobre aquele lugar. Aleluia! Assim será a nossa família, assim será a nossa casa, se nós construirmos conforme o Senhor determinou, conforme o Senhor estabeleceu. A glória do Senhor há de cair sobre as nossas famílias. Mas o que temos feito é que temos tentado construir do nosso jeito e depois clamar a Deus para que na sua misericórdia Ele abençoe aquilo que eu fiz do jeito que eu quis. E é por isso que nós temos vivido tantas dificuldades nas nossas famílias e nos nossos relacionamentos. E o versículo 2 diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, ou em outra tradução, comer um pão de dores. Aos seus amados, Ele dá o pão enquanto dormem. Enquanto dormem. Eu vou fazer uma afirmação aqui, que eu queria que você ouvisse. Com o coração aberto. O trabalho é pecado. Quando nós perdemos a consciência da dependência de Deus. O trabalho é pecado quando nós perdemos a consciência da dependência de Deus. Eu vou falar isso de outra forma. O trabalho é maldição quando ele significar trabalhar sem Deus. Repito. O trabalho é maldição quando ele significar trabalhar sem Deus. Aliás, tem muita gente que já acredita que o trabalho é uma maldição, né? Que se o homem não tivesse pecado, nós não teríamos que trabalhar. E a gente encara trabalho como maldição. Vivemos infelizes com o trabalho, dizendo, é culpa de Adão. Como se Deus tivesse feito vagabundos, entendeu? Gente para ficar deitado embaixo da árvore na sombra. Não, irmãos, o trabalho não é maldição. O trabalho sem Deus é maldição.
O trabalho que significa a escolha humana de dar conta da própria vida sem a dependência de Deus é maldição. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: por ter ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Veja, Deus está falando sobre o trabalho que o homem vai ter. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Verso 18 diz: ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. E aí o 19, é aqui que as pessoas se equivocam quando interpretam esse texto. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Veja, no suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então tem gente que pega esse texto de Gênesis e diz, está vendo? Isso aqui foi o castigo que Deus deu a Adão depois que ele pecou. Disse que ele ia ter que trabalhar para comer. Mas será que é isso? Será que é isso? Porque se eu ler o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 5, eu vou entender outra coisa. Porque no capítulo 2, no versículo 5, está escrito o seguinte: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, quando Deus criou toda a natureza. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Veja, havia árvores, havia árvores, havia vegetação. Mas o texto está falando especificamente aquilo que poderia ser usado. Planta do campo, a expressão aqui, planta do campo, são as árvores que servem para alimentação humana. O texto diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Agora lê comigo esse finalzinho. E também não havia ninguém para cultivar. Então, desde que Deus criou toda a natureza, o homem, ele era essencial para que ele fizesse o quê? Para que ele... Então o trabalho não surge como maldição do pecado. Desde sempre o trabalho esteve como sendo parte do projeto de Deus para o homem. E se a gente der um salto no capítulo 2, do versículo 5 para o versículo 15, o versículo 15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e colocou o homem no jardim do Éden para o... Então o trabalho nunca foi fruto de maldição. O trabalho sempre esteve no princípio da existência do homem. Qual a diferença desse trabalho para o trabalho de Gênesis 3,17? A diferença do trabalho de Gênesis 2,5 e de Gênesis 2,15 para Gênesis 3,17 é que o versículo 5 nos dá uma pista disso. Ainda não havia árvores para alimentar o homem por duas razões: porque Deus ainda não tinha mandado a chuva, e porque não havia um homem para lavrar. Veja que desde o começo, o princípio da vida, o princípio do sustento, o princípio da prosperidade é: o homem trabalha e Deus rega o seu trabalho. Aleluia! A diferença para o versículo 3,17 é que Deus agora está dizendo: porque você decidiu viver sem mim, porque você escolheu viver a revelia da minha vontade e a revelia da minha presença, agora será o suor do teu rosto, porque você me colocou para fora da tua história. Porque você fechou a porta para Deus. A expressão pão de dores, quando Salomão diz: será inútil você trabalhar com dores, com tanto suor pelo pão, se você não entender que Deus dá o pão aos seus filhos enquanto eles dormem. Veja, eu repito o que já disse anteriormente. Salomão não está dizendo: você não vai precisar trabalhar para comer. Você vai dormir e quando se acordar vai ter um café da manhã com ovo, bacon, com saladas, com frutas.
disponível na sua... Não é isso que Salomão está dizendo. O que Salomão está dizendo é, você vai aprender que quando você trabalha e você depende de Deus, você trabalha, você semeia, e enquanto você dorme, Deus começa a prover na sua vida. O trabalho deixará de ser um ídolo para nós. E nós estamos esfacelando a nossa vida e a nossa casa, e muitas vezes a nossa família. Porque tantas vezes, toda a nossa confiança e esperança está no trabalho e não em Deus. Tem aquele ditado que diz assim, um homem gasta todo o seu tempo trabalhando para ganhar e guardar dinheiro. E depois passa o resto da vida gastando o dinheiro que ganhou para cuidar da saúde que ele destruiu enquanto trabalhava para ganhar dinheiro. Então não faz sentido. Deus está nos fazendo uma proposta de um equilíbrio, irmãos. Onde a gente trabalhe, mas onde haja tempo do descanso. Onde a gente trabalhe e saiba que no tempo que a gente não trabalha... A metáfora aqui, Deus dá enquanto dormem, significa o seguinte, que existe um tempo precioso que você precisa dedicar para a sua família, que existe um tempo precioso que nós precisamos dedicar para os nossos filhos, que existe um tempo precioso que a gente tem que dedicar para o nosso casamento, para a nossa esposa, para o nosso marido, que existe um tempo onde a gente tem que parar um pouco a agitação da vida e entender que nesse tempo do ócio do lazer, do ócio do abraço, do ócio da presença, do ócio da convivência, do ócio da viagem, do ócio das férias, do ócio do passeio na praia, que este tempo onde a gente parece estar perdendo tempo, Deus está provendo o pão da nossa mesa. E a gente tem que confiar nisso, porque é a palavra de Deus que está dizendo para nós. Que este tempo não é um tempo perdido. Este tempo não é um tempo jogado fora. Este tempo não é um tempo que você podia estar ganhando mais dinheiro. Não, este tempo é onde você está investindo em saúde, onde você está investindo na sua saúde, na saúde dos seus relacionamentos, na saúde dos seus filhos, na saúde do teu casamento. E esse tempo é um tempo onde você vai dizer, eu não abro mão dele, porque eu sei que quem cuida da minha casa é o Senhor. Eu vou trabalhar, mas eu vou descansar. Eu vou trabalhar, mas eu vou dormir. Eu vou trabalhar, mas eu vou desfrutar disso. Por quê? Porque enquanto eu durmo, Deus também está provendo. Nem tudo depende de mim, nem tudo depende do dinheiro, nem tudo depende do meu trabalho, nem tudo depende do meu esforço. Há uma parte significativa da minha existência que eu preciso depender de Deus. E o homem nunca conseguiu entender isso direito. Na cultura judaica, Deus estabeleceu um ano sabático para eles. Deus teve que estabelecer não só o sabato do sábado, para dizer é preciso parar um dia, pelo menos um dia. Porque senão a vida se torna só trabalho, só cansaço, só obrigações. Só a louça, só a casa, só a roupa para lavar, só a roupa para passar. É preciso parar um pouco e encontrar tempo para você ser feliz. E o ano sabático acontecia de 7 em 7 anos. Eles trabalhavam 6 anos. E no 7º ano, sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que dizer o seguinte. Eles tinham que fazer o seguinte. Agora, do ano sabático, ninguém planta. Olha só, irmãos, como a lei de Deus ensinava o homem a depender de Deus. No ano sabático, ninguém planta. No ano sabático, ninguém vai arar a terra. No ano sabático, ninguém vai desmatar
para plantar mais, para ter mais comida. Nós vamos trabalhar 6 anos, mas no 7º ano, é isso que dizia a lei de Israel, mas no 7º ano, nós vamos apenas comer o que a terra der. Imagina confiar em Deus desse jeito. Imagina a gente aprender a confiar em Deus desse jeito. Todo ano eu tenho que regar, eu tenho que arar, eu tenho que lançar semente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das pragas, eu tenho que limpar a plantação, eu tenho que fazer tanta coisa para no final eu conseguir colher alguma coisa para comer. Mas Deus está dizendo para mim que haverá um ano onde eu não vou fazer nada disso e ainda assim eu não vou morrer de fome. Isso é o mistério que Deus está nos convidando a viver. Esse é o mistério que Deus está nos convidando a viver. Eu vou trabalhar, mas eu preciso aprender a parar um pouco. Parar um pouco. E no final de 7 ciclos de 7, no final de 7 ciclos de 7, completavam-se 49 anos. Então, no 50º ano, era um ano do sabático dos sabáticos, que eles chamavam de jubileu. E sabe o que acontecia no jubileu? Eles eram convocados ao exercício mais radical ainda de dependência de Deus e da provisão de Deus. Porque no ano sabático, cada um tinha que chegar para o outro e dizer: Cadu, todas as dívidas que você tem comigo estão perdoadas. No ano sabático, ele tinha que pegar o outro e dizer: olha, aquela terra que você perdeu, porque você teve que pagar uma dívida com a terra, agora esta terra será dada a oportunidade de você resgatá-la a um preço justo, a um preço pequeno, a um preço que você pode pagar. E aquelas pessoas que tinham perdido tudo eram restituídas. E aquelas pessoas que tinham dívidas eram perdoadas. A gente tem que aprender a depender de Deus, irmãos. Porque será inútil. Será inútil comer o pão de dores se você não entender que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Aleluia. E o versículo 3 então diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. E na semana que vem, eu vou continuar o Salmo 127 a partir do verso 3, onde nós vamos falar sobre os filhos como herança do Senhor.